Olá, tudo bem? Eu sou a Rô Mien, sócia fundadora da Outliers Academy, e nesse vídeo eu vou te explicar como fazer perguntas em inglês sem ofender ninguém, sem criar inimigos. Ai, mas Rô, como assim? Eu posso criar inimigos ao fazer perguntas em inglês? Pode. Pode, e você nem sequer tem ideia que esteja fazendo isso. Vou te explicar o porquê. O brasileiro tem o costume de falar, antecipar, né, antes de fazer a pergunta, de falar assim, eu tenho uma dúvida, certo? Seja numa reunião, numa apresentação, num treinamento. Em vez da pessoa falar a pergunta diretamente, a gente tem o costume de, teacher, eu tenho uma dúvida. E aí, qual que é o costume disso? No inglês, falar a mesma coisa e tentar traduzir ao pé da letra. Então, dúvida, qual que é o inglês de dúvida? Doubt. Então, a pessoa costuma falar, I have a doubt. Exatamente. E só de falar isso, você pode estar criando inimigos sem saber. Por quê? Porque doubt em inglês significa dúvida. Dúvida no sentido de duvidar da capacidade de alguém, incerteza, duvidar da responsabilidade, duvidar daquilo que ela está falando. Então, dúvida, o doubt, em inglês, ele sempre tem uma conotação negativa, tá bom? Então, vou te dar alguns exemplos aqui de frases onde usa-se o doubt. E o doubt, dúvida, ele pode ser usado tanto como um substantivo ou como um verbo também, tá bom? Então, por exemplo, we have doubts about your capabilities. Temos dúvidas sobre as suas capacidades. Outro exemplo, the analysts doubt the company can improve its bad results. Os analistas duvidam que a empresa consiga melhorar seus resultados negativos. Mais um exemplo, I doubt you can deliver this report by tomorrow. Eu duvido que você consiga entregar esse relatório até amanhã. Tá vendo como doubt tem uma conotação negativa? E aí, você pode sem querer estar ofendendo alguém ou criando inimizades. Olha só que perigo, hein? Então, primeiro você fala que vai se vingar da pessoa. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, veja o meu vídeo onde eu explico a diferença entre get back to e get back at. Então, olha só. Primeiro, num e-mail você vai se vingar da pessoa, ainda você conta pra ela que vai se vingar dela, e aí, num momento posterior, numa reunião ao vivo, presencial, você fala que duvida de alguma coisa que ela está falando. Olha só que perigo, hein? Depois, quanto menos você sabe, a pessoa já podou você em 3 oportunidades de promoção, ela já tá minando seus projetos e você aqui ralando sem entender porque continua estagnado na sua carreira. Olha que perigo. O inglês, ele deve ser muito cuidadosamente usado também, tá bom? Tome cuidado com isso. Aí você pergunta, Rô, então, de que maneira eu posso fazer perguntas? Bom, o ideal é que você já fale a pergunta diretamente, mas se você não conseguir se desvencilhar desse costume que a gente tem de, eu tenho uma dúvida, o recomendado a falar é I have a question. Tá bom? Então, question, uma pergunta. É uma pergunta inocente, não ofende ninguém falando I have a question, tá bom? E pode ficar tranquilo em usar essa expressão I have a question. Mas nunca fale, nunca mais fale, tá? Eu sei que você já deve ter falado isso alguma vez na sua vida, mas nunca mais fale I have a doubt, tá bom? Porque isso pode ofender e pode criar inimigos, tá? Você gostou desse vídeo? Dessa explicação? Espero que sim. Então, assine o nosso canal no YouTube, Outliers Academy, para mais vídeos que eu sempre vou estar atualizando. E também acesse o meu site outliers.com.br, outliers.com.br, e no link artigos também regularmente eu atualizo artigos com explicações sobre inglês e também temas de carreira. Muito obrigada and see you in next video. Bye bye!